Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Oriente Médio, mais especificamente sobre alguns dos seus principais conflitos, né, o seu desenvolvimento, suas consequências para essa sub-região do continente asiático. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os conflitos que a gente tem no Oriente Médio, é sempre importante a gente lembrar um pouquinho sobre o processo de evolução do Oriente Médio, que a gente já disse em aulas anteriores. Quando a gente fala de Oriente Médio, a gente tem que lembrar que esse Oriente Médio dito moderno, né, no qual acontece uma série de conflitos, é fruto de um desmembramento de um grande império que prosperou até aproximadamente o final da Primeira Guerra Mundial, que foi o Império Turco-Otomano. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, esse império se subdivide, né, é dividido em várias pequenas nações que começam a entrar em conflito entre si, porque, como a gente já discutiu em outras aulas, quando aquele poder central hegemônico perde sua força, né, e sai de cena, os pequenos poderes começam a lutar para tentar liderar o processo de desenvolvimento de acordo com suas crenças, com suas ideologias e assim por diante. Então, o que acontece no Oriente Médio é basicamente isso. O início dos conflitos se dá a partir desse processo de desmembramento do Império Turco-Otomano, ao mesmo tempo com a ascensão, né, da ideologia pautada na religião, principalmente esse fundamentalismo islâmico, e também o crescimento da procura e da guerra associada ao petróleo. Lembrando que o petróleo, no início do século passado, estava em processo de descoberta, em processo de evolução como a principal matriz energética. Já nos anos 60, 70, 80, quando ele se estabelece, está no seu auge, é o início do processo de crises, né? Uma série de crises que vão juntar todas essas questões associadas a disputas internas, disputas religiosas e disputas por território, tanto pela questão da água quanto pela questão das riquezas naturais, como por exemplo o petróleo. E um dos primeiros conflitos que inicia todo esse processo é o conflito que a gente chama de Guerra do Golfo, né? Os conflitos no Golfo Pérsico, que se iniciam ali mais ou menos a partir dos anos 80, entre os anos 80 e 1988, principalmente entre Irã e Iraque, que travaram um conflito que gerou uma série de prejuízos, principalmente na região, mas também em todos os lugares do mundo, porque influenciaram também a produção, né, transporte do petróleo. Nessas disputas territoriais, que iniciam-se ali no Golfo Pérsico, surge no Iraque uma liderança que ficaria muito famosa tempos depois e seria caçada, né, pelos americanos, que foi o Saddam Hussein. Basicamente, o que o Saddam Hussein iniciou esse processo foi que ele anulou o acordo de 1975 que compartilhava a navegação, né, e deu início a essa guerra entre Irã e Iraque. O que aconteceu nessa guerra foi que houve um conflito com muitas baixas civis, né, e enfraquecendo a política e econômica dos dois países. Somente com a ação da ONU, e aí é importante a gente lembrar desses organismos multilaterais que surgem ali no período de globalização, né, que a gente já discutiu em outros momentos, também começam a agir, né, e obviamente com interesses pautados nos interesses europeus e nos interesses norte-americanos em relação a essas regiões. Então, a ONU estabelece um cessar-fogo em 1988, né, e fica estabelecidas as mesmas fronteiras, né, os mesmos acordos que existiam pré-1975. Só que a gente vai ver que esses acordos, obviamente, não vão ser respeitados e a guerra vai se percorrer e descorrer em outros momentos, outros conflitos separados, né, iniciados por esse processo. Então, numa tentativa de retomar o poder da região, o Saddam Hussein surpreende todo mundo, né, e invade o Kuwait em 1990 e começa a Guerra do Golfo propriamente dito, né? Existiam vários conflitos e tal, conflitos de ordem mais política, né, com alguns poucos confrontos, mas a Guerra do Kuwait em 1990, de fato, se torna uma primeira grande guerra da região. Então, o que aconteceu foi que o Iraque apresentou uma série de argumentos, obviamente, que para eles serviam como verdade, para invadir a região do Kuwait. Alegou que, por exemplo, o Kuwait abaixou o preço do petróleo, feriu acordos regionais, prejudicou a economia do Iraque, né, roubou óleo de poços iraquianos e, inclusive, questionou fronteiras. E aí, obviamente, a relação também que isso dificultava a proteção interna do Iraque em relação a forças externas e também a sua saída para o mar. Lembrando sempre que a gente fala de Oriente Médio, a gente sempre tende a falar do petróleo como um recurso natural que é alvo de disputa.
Mas existe um outro recurso que é motivo também dessas disputas territoriais, que é a água. Tanto no sentido comercial dela, na saída para a água, né, busca por portos, saída por água e por outras regiões, como também a água em si, como por exemplo a gente vai ver quando a gente for falar das colinas de Golã, né, que é uma das poucas fontes de água da região, também alvo de disputa. Então o que aconteceu foi que, em resposta à invasão no Kuwait, o presidente norte-americano George Bush, e quando eu falo desse George Bush, nós estamos falando do pai, né, do George Bush, o último presidente, que também foi presidente dos Estados Unidos no início dos anos 90 e é sucedido pelo Bill Clinton, que é sucedido aí sim pelo George W. Bush, o filho. Né? Então, esse George Bush envia as tropas para o Golfo Pérsico em uma operação que durou poucos dias. Né? Obviamente, a história do Davi contra o Golias, só que nesse caso o Golias vence, né? O Golias sendo os Estados Unidos. Então, em poucos dias, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vencem o exército do Saddam Hussein, acabam com a invasão do Kuwait e com as ameaças sobre a Arábia Saudita. Lembrando que a Arábia Saudita, né, é um território muito rico, talvez o maior produtor de petróleo do planeta, que é historicamente um aliado dos Estados Unidos, mesmo sendo uma ditadura, né, extremamente fundamentalista. Né? Então, existe essa ambiguidade que os americanos, apesar de lutarem contra fundamentalistas, né, principalmente nos anos mais recentes, em todos os lugares do mundo, não se importam com o fundamentalismo da Arábia Saudita, que é um dos mais fortes. Afinal de contas, a Arábia Saudita existe uma amizade com base no comércio de petróleo com os Estados Unidos. Então, nós temos essa relação também que é extremamente importante, né, que mostra e soma esse caldeirão de conflitos na região. Bom, como a gente pode ver nessa imagem, esse ingresso, né, essa chegada dos americanos, né, e da Grã-Bretanha, mas mais especificamente dos americanos na região, né, marca um novo tempo, né, uma transformação e uma série de novos conflitos que vão se originar nessas regiões do Oriente Médio. Então, essa ofensiva americana na Guerra do Golfo, né, modifica completamente a estrutura do Oriente Médio. Por quê? Esse ataque contra as tropas de Saddam teve um apoio do Conselho de Segurança da ONU e sem nenhuma oposição da Rússia. Né? Então, o que aconteceu foi que essa Rússia, que antes era a União Soviética, diminuía sua influência na região e deixava os Estados Unidos intervir mais intensamente. É sempre importante lembrar que essa região, apesar da gente sempre tratar de Oriente Médio, né, como uma região inseparável da Ásia, ela está presente na Ásia e exatamente nesses anos 80, mudando para os anos 90, nós estamos passando por uma queda da União Soviética na Ásia, né, da grande potência asiática vai se transformando. Então o que acontece é que nesse Oriente Médio a gente vê também existir uma presença soviética muito forte e a partir da queda da União Soviética essa presença também se desfaz. O que acontece é que um novo poder vai surgir, que é o poder americano tentando controlar principalmente as áreas com reservas de petróleo. Afinal de contas, a maior economia do mundo precisa do petróleo, que é o combustível, né, que movimenta a economia mundial. Então, desde essa Revolução Islâmica no Irã, os Estados Unidos começaram a perder importantes governos aliados. É importante a gente lembrar que essa Revolução Islâmica está associada à mudança de orientação política dentro do território do Irã, que se torna cada vez mais contrário aos Estados Unidos, cada vez mais fundamentalista em relação aos padrões religiosos. Então, gradativamente vai havendo uma quebra. Os Estados Unidos vão se vendo, perdendo as suas forças dentro do parâmetro de influência, principalmente porque o Irã é uma das grandes potências. Então, o próprio governo do Irã, governado então pelaquela grupo dentro dos islâmicos que a gente chama de xiitas, que são anti-ocidentais e que acreditam que a derrocada, a decadência econômica e social do Oriente Médio tem como um dos fatores fundamentais os valores ocidentais capitalistas, e obviamente esses valores ocidentais capitalistas têm como prepulsor, né, e impulsionador principal os Estados Unidos. Portanto, o ódio dos islâmicos, grande parte dos islâmicos, né, principalmente aqueles fundamentalistas, aos americanos e europeus se dá por um ódio à cultura, porque acreditam, né, que a cultura, a derrocada, né, dessa região está associada à influência
e aos valores culturais ocidentais. E, obviamente, os governadores, né, os governantes religiosos, né, com amplo caráter religioso dessas regiões, inflam esse ódio, né, criando a ideia de que, para a gente voltar ao nosso passado glorioso, precisamos acabar com o inimigo, que é a cultura ocidental. E, obviamente, a cultura ocidental tem os Estados Unidos como principal prepulsor. Então, essa revolução, né, que a gente pode chamar islâmica, que coloca os xiitas no poder anti-ocidentais, depois se espalha pelo Iraque, né, que foi arrasado pela Guerra do Kuwait, e depois pelo Afeganistão, que também é um país ligado, apesar de estar mais na Ásia, também tem muitas proximidades, né? Em muitas regionalizações a gente coloca Afeganistão como Ásia, em outras até coloca o Afeganistão como Oriente Médio, porque existem muitas proximidades culturais, religiosas entre esses países. Então o que aconteceu foi que, gradativamente, todas essas regiões foram se tornando alvos centrais da política americana de tentativa de intervenção, de se refazer o seu poder interno. E a gente vai ver uma série de pequenos conflitos, como, por exemplo, o conflito político eterno com o Irã, o conflito bélico, né, guerra contra o Kuwait, o conflito contra o Afeganistão, entre outras regiões, como, por exemplo, no caso do Afeganistão, em relação ao Osama Bin Laden e assim por diante. Então, durante essa década de 1980, mais de um episódio associado à Guerra Fria, os norte-americanos, com treinamento e armas, ajudaram grupos rebeldes no Afeganistão, e a gente chega num outro país importante desse conflito, que é o Afeganistão, que se tornou famoso a partir já dos anos 2000, né, quando se inicia a guerra contra o Afeganistão. O que acontece é que, para derrubar os governos de pró-União Soviética, em vários lugares do Oriente Médio, os americanos potencializaram treinamento, armas para grupos rebeldes, não importando a orientação política e religiosa desses grupos, contanto que eles fossem contra o grupo soviético. Então, o que aconteceu é que, mais tarde, depois da queda da União Soviética, esses grupos assumiram poder ou então permaneceram com suas forças militares, suas organizações e táticas, e criaram grupos terroristas, como, por exemplo, a Al-Qaeda, né, criada nos anos 80 ali pelo Osama Bin Laden, associado ao regime talibã, que é a forma de governo do Afeganistão entre os anos 90 e os anos 2000, eram radicalmente religiosos e, obviamente, apesar de aliados contra a União Soviética naquele momento dos anos 80, contrários em ideal aos americanos. Então o que aconteceu foi que, a partir do fim do poder soviético, aqueles que eram treinados e os treinadores entram em embate, basicamente. Então Osama Bin Laden se volta contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, contra o imperialismo americano. Aquela ideia de que vocês não podem, não devem intervir nas políticas internas. Nós somos capazes de resolver nossos próprios problemas, não precisamos de vocês, americanos, aqui. Então o que aconteceu foi que essa briga, né, pautada ali por uma nova forma de guerra, que é o que a gente chama de terrorismo, que é basicamente você tentar criar o medo na sociedade oposta através de pequenos atentados. Porque se fosse numa guerra total, não haveria a mínima chance dos afegãos lutarem contra os americanos. Então você precisa criar o medo, né, criar aquela sensação de que você não sabe para onde vai, se você sabe se vai voltar, né, se aqueles lugares estão sempre perigosos. Então o que acontece é que essa tática terrorista é extremamente eficiente para criar, né, o que se propõe, que é o medo na sociedade. Então, os atentados terroristas culminam ali, né, houveram alguns outros ao longo dos anos 90 em várias localidades, mas esses culminam ali no 11 de setembro de 2001, onde os Estados Unidos conseguiram, através do atentado às Torres Gêmeas, um argumento necessário para voltar a intervir no Oriente Médio, né? Lembrando que eles tinham intervido nos anos 90, início dos anos 90, na Guerra do Kuwait. Ou seja, quando eu falo intervenção, estamos falando de intervenção bélica, né? Colocar exércitos lá. Então, basicamente, essa guerra aí está associada a um inimigo geral, né, que é o terror. Então eles colocam o George Bush, o filho, já coloca essa guerra como sendo a guerra ao terror, onde os norte-americanos invadiram o Afeganistão, dizendo que o Talibã protegia o Al-Qaeda. Então, o Talibã era a forma de governo, a Al-Qaeda era o grupo terrorista, né, que se declarou responsável pelo atentado às Torres Gêmeas. Então esse grupo terrorista
Depois dele conseguir, obviamente, era acobertado, se escondia em diversas regiões, e o que aconteceu foi que o exército americano derruba o governo Talibã, e visa seus ataques, né, captura o Osama Bin Laden, né, e visa seus ataques a um novo alvo que também tem as mesmas histórias, também tem as mesmas relações com os Estados Unidos, que é o Iraque, que, sob a alegação de que o Saddam Hussein produzia armas de destruição em massa, que era promover o terror na região, só que essas armas, obviamente, nunca foram encontradas, apesar de existir a argumentação. E lembrando, sempre importante lembrar que os Estados Unidos interviram e invadiram o Afeganistão e depois, posteriormente, o Iraque, já nesse momento, sem o aval da ONU. Né? Invadiram porque queriam, né? E aí o que torna exatamente essa invasão cada vez menos clara. Né? Quais são os seus propósitos? Afinal de contas, a guerra contra o terror não acabou, né? Apesar dos americanos já estarem retirando suas tropas. Então, qual foi de verdade o intuito dessa invasão? Então, hoje em dia, nós temos já um outro alvo, que é o Irã. Né? O Irã é o principal foco dos Estados Unidos, que tenta convencer todos os seus aliados, principalmente da União Europeia, que o programa nuclear iraniano é uma ameaça à estabilidade da região e à paz mundial. Porque o Irã é declaradamente um inimigo político dos Estados Unidos, portanto, os americanos não querem permitir que o Irã produza energia nuclear, porque alega que esse programa nuclear poderia, na verdade, estar sendo usado para produzir bombas de destruição em massa, as bombas nucleares. Então, o que acontece é que, diferentemente dos governos do Afeganistão e dos governos do Iraque, o Irã tem um governo mais consolidado e também mantém alianças importantes com China e Rússia, outras duas importantes potências. Então, fica mais difícil os Estados Unidos conseguirem, de fato, invadir, porque seria uma guerra com perdas civis muito grandes para todos os participantes, tanto Estados Unidos contra o Irã e, evidentemente, China e Rússia. Também criaria um conflito que não seria mais regionalizado, e sim um conflito de características mais mundiais. Afinal de contas, você estaria invadindo um importante aliado da segunda maior potência do mundo e de uma das maiores potências bélicas do mundo, que é ainda a Rússia. Bom, continuando essa nossa aula, a gente precisa falar também de um outro conflito que tem características diferentes, né, em relação a esses conflitos que a gente vem falando ali em relação ao Irã, Iraque, Kuwait. Né? A gente precisa falar um pouquinho dos curdos. Os curdos, né, são a maior etnia, uma das maiores etnias do Oriente Médio, significando ali a quarta maior etnia, atrás dos árabes, persas e turcos. Só que são um povo que a gente pode dizer que são sem Estado, porque eles não têm um território delimitado por fronteiras em que eles governem seus próprios territórios. Então eles são habitantes, né, que são de uma região chamada, né, teoricamente, de Kurdistão, que é o que eles querem que seja de verdade, transformado num país que corresponde atualmente às áreas dos estados da Turquia, Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque e Síria, como a gente pode ver nesse mapa. Então esse povo, como a gente pode ver, o maior povo sem território do planeta, né, o povo sem Estado, e luta há décadas pelo reconhecimento de sua cultura e direitos sobre o território que perderam historicamente através das evoluções e consolidações dos outros estados. A grande questão é que essa luta resume um pouco de vários fatores que causam as tensões no Oriente Médio. Por quê? Trata-se de uma etnia disputando o território que ocupava durante o Império Turco-Otomano. Então a gente volta àquele início da aula, quando a gente falava do Império Turco-Otomano. Então era a etnia que ficava ali, obviamente dentro do território turco-otomano. Então, antes dessa formação dos estados modernos nacionais da região, o que acontece é que, com o fim do Império Turco-Otomano, existia uma promessa feita por França e Inglaterra de que existiria um Estado curdo, um país chamado Kurdistão, após a Primeira Guerra Mundial. Só que isso não se deu na realidade, porque não existe esse povo, é bastante disperso, falta uma unidade política entre eles, uma unidade cultural, apesar deles se declararem e se verem como povo, com algumas características culturais semelhantes. Outra questão importante também é que não houve, né, existiu uma espécie de desconfiança desse povo em relação à influência estrangeira, que se confirmava, afinal de contas,
a influência estrangeira não se fez necessária e forte o suficiente para implementar esse Estado, e também, e maior delas, obviamente, a rejeição dos países que perderiam territórios, principalmente a Turquia, que era e ficou sendo o país mais forte da região, apesar de não estar no Oriente Médio, né, do antigo Império Turco-Otomano. Então, o que aconteceu foi que essa região também se torna extremamente... A luta do povo curdo se torna extremamente difícil, porque nessa região também temos áreas com muito petróleo, portanto, são áreas que nenhum desses países da qual faria parte o tal do Kurdistão vai abrir mão, obviamente, porque nós temos riquezas e também existem regiões muito úmidas que carregam e têm origem ali uma série de rios que desagam, obviamente, nos outros países. Portanto, perder essa região do Kurdistão seria perder a fonte, algumas nascentes de água. E, obviamente, isso não é possível, afinal de contas, como a gente já sabe, já viu, quando a gente falou um pouquinho sobre o Oriente Médio e suas características naturais, no geral, essa região é uma região bastante árida, né? Com um clima quente e seco. Então, portanto, o controle das nascentes também é fator primordial, o que também impede que o Kurdistão de fato exista, né? Por mais que os curdos tentem através de formação de grupos de luta, grupos políticos, de tentar brigar através de esferas políticas, como, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, né? Eles têm um poder muito pequeno em relação aos outros países que já têm exércitos estabelecidos, que já têm fronteiras estabelecidas e economias estabelecidas e unificadas. Então, essa tentativa, esse sonho de criação do Kurdistão vai ficando cada vez mais distante. Bom, e para finalizar essa aula sobre alguns dos principais conflitos que nós temos no Oriente Médio, nós precisamos falar dos conflitos contemporâneos, ou seja, aqueles que estão acontecendo no atual e presente momento. Por mais que os seus ápices talvez já tenham passado, nós ainda estamos vendo uma série de conflitos nessa região, como, por exemplo, a relação entre Estados Unidos e Irã, mas nós também vemos conflitos armados de fato acontecendo. E o mais famoso desses conflitos está associado ao famoso Estado Islâmico e Levante, conhecido também como ISIS, que é basicamente um grupo jihadista sunita que age no Iraque e na Síria, que obviamente tem inspirações na Al-Qaeda do Osama Bin Laden, nas suas práticas de terror, e é uma milícia armada de diversos grupos, sem nenhuma grande unidade étnica, que visa implantar um califado islâmico no Oriente Médio. O que significa isso? É um grupo que luta, obviamente, contra um inimigo imaginário, né, que seria a cultura ocidental, que, segundo eles, impede o crescimento e a unificação. Então, eles lutam para que, com base no fundamentalismo islâmico, ou seja, nas interpretações mais literais dos escritos tradicionais do islamismo, estabelecer uma forma de governo que é pautada por um califa, um líder que ao mesmo tempo é político, um líder religioso, obviamente tendo essa política, essa religião pautada nos costumes dos escritos, portanto, costumes extremamente antigos, o que mostra exatamente as práticas, a forma como eles atuam em relação a mulheres, minorias, entre outros grupos, né? Afinal de contas, a sociedade, na época que os escritos foram feitos, não se permitia certas condutas e certos comportamentos. Então, esse grupo, formado em 2013, surge a partir da Al-Qaeda do Iraque, né? E se torna um grupo dissidente e um dos principais grupos jihadistas que enfrentam as forças do governo na Síria e também no Iraque, entre outras regiões. O objetivo, obviamente, é conquistar e dominar todo o Oriente Médio, né, impedindo que países ocidentais continuem tendo poder. Então, é uma luta contra o Ocidente pautada no Oriente. A gente pode ver que esse Estado Islâmico, durante os primeiros anos do conflito na Síria, que a gente vai falar já já, se expandiu bastante, mas hoje em dia, né, foi bastante diminuído o seu poder territorial, seu poder bélico, porque gradativamente várias nações começaram a lutar contra esse grupo que representou, principalmente em 2015 e 2016, de fato, um verdadeiro perigo
a estabilidade política, porque a cada momento em que eles conquistavam novos territórios, eles conquistavam poços de petróleo, e esses poços de petróleo geravam uma economia que gerava a compra de armamentos, crescimento e financiamento dessas milícias que, obviamente, têm a questão ideológica, mas também é formada por uma série de grupos mercenários, né? Pessoas que têm uma vida desastrada por outras guerras e, obviamente, criam e veem no Ocidente o seu inimigo, a razão da sua falência, da morte dos seus familiares, entre outros grupos, e, portanto, fica muito fácil para esse Estado Islâmico criar o inimigo. Afinal de contas, o inimigo, nos últimos anos, principalmente entre os anos 80 e os anos 90, constantemente provocou uma série de conflitos, mortes, né, desestruturações econômicas no Oriente Médio. E esse inimigo, obviamente, mais amplo são os ocidentais e, obviamente, os americanos. E aí a gente chega num segundo, né, não diria que seria um conflito, mas uma série de acontecimentos políticos que dão origem a um conflito importante que a gente vai falar. E essa série de acontecimentos, chamada de Primavera Árabe, né, não foi um evento, mas foi uma série de períodos de transformações históricas que aconteceram em toda a região do Oriente Médio, mas também no norte da África. Por isso que a gente chama de Primavera Árabe, porque a gente sabe que o islamismo se espalhou muito fortemente pela região que a gente chama de Maghreb, o norte da África. Então, a Primavera Árabe foi uma onda de protesto que se inicia no Egito, se inicia em algumas pequenas regiões, né, e vão se espalhando por todos os países árabes, principalmente para lutar contra governos ditatoriais, né, pedindo por mais democracia, mais participação e, obviamente, nesse sentido, condições melhores de vida, né, lutar contra a desigualdade. E, obviamente, em alguns lugares esses protestos tiveram êxito, tiveram seus governos, derrubaram governos, como o caso do Egito, na Líbia, na Tunísia, no Iêmen. Em outros, gerou uma verdadeira desordem, né? Em outros, ficaram na base dos grandes protestos, entre outras questões importantes. Então, a gente pode perceber que isso se espalhou grandemente e teve na Síria, que é o próximo slide, né, o principal campo, apesar de não ter sido o primeiro nem o último, teve ali o principal desdobramento da Primavera Árabe acontece na Síria e também tem muito a ver com o ISIS, né, que a gente acabou de dizer. Então essa guerra civil na Síria é um conflito que se estende desde 2011, né, mas se amplia ali durante o período da Primavera Árabe, porque vários grupos armados começam com uma série de conflitos internos pautados na repressão do governo sírio aos protestos populares dessa Primavera Árabe. Então, vai criando uma série de conflitos associados a uma guerra civil. E a gente vê quais são as principais causas do conflito. É importante lembrar que esse conflito não é entre grupos pró e entre grupos contra o regime político vigente, e sim um conflito civil generalizado com grupos pró, grupos contra, grupos que estão só pela briga, como, por exemplo, o ISIS, que aproveita da briga para poder ganhar território. Então, a Síria a gente precisa entender como causa do conflito que ela é governada historicamente desde 1970 pela família al-Assad, né? De maneira ditatorial, obviamente, né? Hegemônica, dos filhos para o pai. Então, o atual presidente Bashar al-Assad assumiu o governo em 2000 após a morte do seu pai e fez vem sofrendo, né, como todos os governos ditatoriais, né, inúmeras críticas por falta de liberdade econômica, né, política, falta de liberdade associada também a uma série de processos de corrupção, da corrupção generalizada. E essas críticas foram crescendo a partir e ganhando corpo na população que antes se sentia muito reprimida pela ditadura, a partir da Primavera Árabe, que em alguns países conseguiu derrubar governos. Então, a grande parte da população síria foi às ruas tentando derrubar esse governo al-Assad, essa família al-Assad. O que aconteceu, na verdade, é que houve uma repressão violenta contra os protestos populares e foram se formando grupos de resistência, né? Grupos de resistência política, grupos de resistência armada. Então, esses grupos se transformaram alguns em milícias armadas, né? Lembrando sempre que essas milícias receberam armas de alguns países, principalmente contrários ao regime do al-Assad. E dentre eles nós temos os americanos e os europeus. Afinal de contas, o regime al-Assad sempre foi, nos anos 70, pró-União Soviética e, a partir dos anos 90, pró-Rússia. Então,
o que aconteceu foi que as tropas do governo começaram a lutar contra tropas dos tropas civis, né, milícias armadas por americanos, né, ou europeus. Então o que aconteceu foi que começou uma guerra civil nesse processo. Então, nessa briga entre grupos pró-governo e anti-governo, surge também o Estado Islâmico, que aparece, né, em diversas regiões, né, tentando expandir seus territórios, principalmente devido ao enfraquecimento econômico, né? Ou seja, no momento de divisão da guerra civil, o Estado Islâmico utiliza isso e ganhou muitos territórios na Síria para ganhar espaço. Então, nós temos ali grupos islâmicos, né, lutando já contra os sírios que vão tentar manter o território. Então nós temos ali uma outra briga dentro desse território sírio. Obviamente nós temos também uma briga entre Rússia e Irã contra os americanos de forma indireta. Afinal de contas, quem potencializa e financia em muitos momentos as tropas pró-governo são a Rússia e o Irã, que querem manter esse poder e esse aliado na região, enquanto os americanos querem derrubar, né, esse poder e essa família ditadora da região, obviamente não para melhorar a região, mas para colocar na região, como sempre foi, né, algum grupo pró que defenda os seus interesses. E outro grupo que a gente pode ver aí nesse processo é que nós voltamos ali ao grupo que a gente chama dos curdos, que utilizam também, né, esse processo. Afinal de contas, os curdos foram um dos grandes responsáveis, os grupos armados da etnia curda foram um dos grandes responsáveis por defender e vencer uma série de batalhas contra o Estado Islâmico. Os curdos, ao mesmo tempo que lutam contra os islâmicos, lutam contra os turcos para estabelecer seu território. Então, nós temos ali uma série de conflitos que colocam essa guerra na Síria como um dos principais elementos para a gente entender o que significam os conflitos do Oriente Médio hoje em dia. Uma série de conflitos de ordem política entre governos influenciados por um determinado grupo contra tentativas de outro grupo, no caso americanos, chineses e russos, brigando entre si pela orientação política e pelos aliados nessa região. Nós temos os grupos internos brigando pelo poder, então nós temos ali as milícias armadas contra o grupo do Al-Assad. Nós temos os Estados Islâmicos fundamentalistas contra os não fundamentalistas. Nós temos os povos sem Estado, como por exemplo os curdos, contra os povos com Estado, como por exemplo os turcos. Então nós temos uma série de conflitos, né, que mostra exatamente esse caldeirão étnico e conflituoso, né, que está pegando fogo eternamente desde os anos 80, né, obviamente com momentos de ápice e momentos de baixa, como por exemplo a gente pode ver no Oriente Médio através da análise do conhecimento do que acontece na Síria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, esses conflitos, as bases desses conflitos e principalmente os porquês e as importâncias de se entendê-los, para a gente entender como funciona a geopolítica mundial e como o Oriente Médio tem papel importantíssimo. Afinal de contas, é uma área em disputa entre várias potências, principalmente por causa do petróleo, que apesar de ser uma energia não renovável, no Oriente Médio ainda tem suas últimas reservas e suas maiores reservas. Um abraço, até mais.